tem aqui trazido bastante informações sobre a ordem, sobre Lilith, né? Sobre essas visões mais voltadas aí ao aspecto feminino, mas fica algumas lacunas, né? Eu tenho recebido bastante pergunta das pessoas que estão meio perdidas com a ideia em si da ordem. Primeiro, a ordem não é uma religião, né? Nós não somos um segmento religioso, não somos uma seita, não somos nada, porque para se ter uma religião é necessário um culto constante, um encontro em comunidade, né? Um lugar onde as pessoas consigam encontrar como um templo, e a gente não tem nada disso, tá? Então nós não somos, não, uma religião, muito menos aí um culto presente, tá? Existem sim algumas de nós, algumas lilithianas, que a gente se encontra, a gente presta o culto, mas é uma coisa muito mais nossa do que, de fato, a ideia da ordem lilithiana de trazer e trabalhar esse contexto que a gente traz para vocês de Lilith e das deusas sombrias. E o que acontece? Bom, nós, como buscadoras, como estudiosas, como magistas, ocultistas, como mulheres, principalmente, sentimos falta de um ponto de referência dentro do culto voltado ao matriarcado, né? Não temos uma conexão muito profunda com a questão do sagrado feminino, por exemplo. Algumas aqui têm, outras não, mas isso é muito... a nossa ordem ela é individualista, né? Por quê? Porque cada uma tem o seu segmento, seu método de estudo, seu método de prática, e quando se cria uma religião, uma seita, um culto ou qualquer um desses termos, o padrão de entendimento é comum, né? Todo mundo faz igual. E é justamente isso que a ordem vem quebrar, né? Esses padrões, esses dogmas tão enrijecidos aí que acabam nos levando para vertentes aí já existentes, né? E que às vezes a gente não se sente bem dentro daquilo porque não fala com o nosso espírito, não fala com a nossa alma, não é ali que a gente se encontra. Então, a ordem ela não é uma religião voltada à Lilith, ela não é religião da Lilith, tá? Por quê? Porque nós cultuamos o sinistro feminino, Lilith e outras faces e outras deusas do lado sombrio do aspecto e da polaridade feminina. Nós temos os nossos contatos com a polaridade masculina também, mas não tão profundamente como é com o aspecto feminino, tá? Com a polaridade feminina. E que mais? Bom, dentro do nosso estudo, nós não usamos, por exemplo, a Cabala, porque a Cabala ela é um contexto patriarcal, né? O método de estudo da Cabala, ela busca tanto os senhores, mas também os senhores da antiguidade, né? E o nosso culto aqui, a nossa busca aqui é senhoras da antiguidade. Então, não estamos desafiando, afrontando o patriarcado, mesmo porque se não fosse até o patriarcado, muitos dos nossos estudos também não existiriam, né? Eles distorceram, eles quebraram, eles mataram em nome da religião, né, deles. Sim, mas isso há quantos séculos atrás, né? Então não dá para a gente ficar mastigando essas dores. Dá para fazer alguma coisa e a gente decidiu fazer, que é resgatar. É simplesmente isso, tá? Não existe ritual para prender ninguém, ritualístico constante, tá? A nossa busca, ela é filosófica, ela é o estudo, ela é a compreensão do feminino na sua polaridade mais intensa, que é a polaridade oposta à luz, ou seja, a escuridão, tá? Nós trabalhamos com as sombras, nós entendemos, nós buscamos esse entendimento das sombras, mas as sombras, elas nos representam por quê? Porque nós aceitamos que carregamos polaridades aí opostas. Nós entendemos essa dualidade, né? E como mulheres, nós trabalhamos em conjunto para isso, para recolher, agregar, socorrer e fortalecer mulheres que não conseguem sair dessas suas sombras, tá? Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês. E com isso, eu vim trazer aqui para vocês um conteúdo
Esse conteúdo eu vou falar para vocês sobre o ocultismo e a espiritualidade dentro do nosso padrão, tá? Dentro do nosso estudo, que é o oculto, né? Dentro do nosso matriarcado. Então vamos lá, gente. O que seria, né, o espiritualismo e o ocultismo? São dois caminhos de estudos voltado ao plano espiritual. Cada um deles tem um aspecto específico de quem busca, um aspecto específico na sua linha, tá? Dentro da ordem, nós estudamos tanto um quanto o outro, porque nós estamos em conexão com a nossa espiritualidade o tempo todo, né? E também somos aí buscadores do ocultismo. E o ocultismo ele já é uma coisa um pouco mais reservada, já é mais fechadinho, né? Ele não é tão aberto quanto o espiritualismo, por exemplo. Que o espiritualismo a gente vê bastante pessoas aí falando, né, buscando esse estudo dentro do espiritualismo. Tem muitos caminhos, que é o quê? A evolução espiritual, tá? E dentro do ocultismo a gente também busca essa evolução, claro que de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Mas eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre essas questões do ocultismo e do espiritualismo. O ocultismo ele é uma prática mágica guardada dos conhecimentos mais populares. Ele é guardado do alcance dos neófitos na magia. Esses conhecimentos eles só são alcançados depois de muito tempo de estudo, de dedicação, junto com os mestres ocultistas. Dentro do ocultismo não existe uma escola, né? Existe, mas assim é muito individual. É um mestre e o neófito e o pupilo dele ali. Então, esses conhecimentos é muito olho no olho, né? É muito dividido, compartilhado num grupo pequeno de pessoas. Não é um aglomerado, não é uma reunião com muitas pessoas. E aí já começa a ser diferente da espiritualidade, do estudo da espiritualidade. Porque a espiritualidade, de uma forma mais ela é de uma forma mais acolhedora, né? Ela é mais aberta a estar recebendo as pessoas. E dentro do ocultismo, não. Dentro do ocultismo é meritocracia. Quanto mais você estuda, mais você se dedica ali, mais esses estudos vêm e mais os seus mestres ou mestras ali passam conhecimento mais profundos. Mas tudo de uma forma gradual, não é entregue de bandeja, né? Não é tão fácil assim a gente adentrar aí no mundo do ocultismo. Justamente por ser um mundo tão secreto, um mundo tão fechado, ele é atrativo, né? Ele seduz, porque tudo aquilo que é proibido a gente quer, né? Então, dentro dos nossos estudos, tanto o espiritualismo quanto o ocultismo, eles são estudados, né? Só que existem ali frações de um e de outro, tá? Então, a busca no ocultismo ela é uma busca reservada, ela é uma busca individual também. Ela é uma busca mestre e seu pupilo, tá? Durante os nossos estudos, a espiritualidade ela já faz um caminho diferente, né? Ela busca a evolução espiritual, mas ela busca destacar as qualidades do espírito, né? Ela visa trazer aí as qualidades e trabalhar essas qualidades do espírito. Então, as antigas tradições, elas eram grandes facilitadoras por conta do envolvimento das mulheres. E também era muito mais comum as mulheres estarem dentro desses segmentos espiritualistas, né, no caso. Porque a magia, como a espiritualidade, ela vem dos tempos antigos, ela vem dessas sacerdotisas, né? E era comum esse tipo de rituais coletivos do feminino na Babilônia, na Mesopotâmia, né? Que é os cultos que a gente vê de Ishtar, de Astarte, de Inanna, eram cultos comuns, tá? Até mesmo de Ísis, né? No Egito. Então, as mulheres, elas tinham uma recepção melhor umas com as outras, elas tinham um acolhimento maior umas com as outras. Então, dentro dos nossos estudos aqui, o ocultismo
ele é uma prática, né? Guardada, reservada, e ele tem essa questão de você ir lá e trabalhar a parte externa, trabalhar mecanicamente, né? Ou seja, precisa de um altar, precisa de um espaço físico. A espiritualidade, como ela busca essa evolução das qualidades, né? Ela já é um pouquinho mais diferente. Ela vai ali buscar uma outra face desses estudos.